Eu queria aproveitar essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui em Nova York para falar de um assunto bem delicado, burnout, especificamente no contexto de vendas. 90% dos vendedores B2B relatam burnout. Olha só que número bizarro, isso é da pesquisa da Gartner de 2022. 70% dos vendedores entrevistados pela Sales Health Alliance estão com dificuldade de saúde mental. Olha que maluquice. Com frequência eu vejo pessoas trabalhando no comercial ou tendo um burnout ou muito esgotadas, tendo um esgotamento crônico. E o período que eu estava aqui em Nova York foi um período em que eu vi muito disso assim em primeira mão. Todo mundo muito esgotado, muito cansado. Trabalhando no mercado financeiro depois também vi com muita frequência a galera muito cansada, sabe, trabalhando cansada. E uma coisa que eu gosto de refletir é o seguinte: as pessoas compram de pessoas que são parecidas com ela ou que elas queriam ser parecidas com, né? Famigerado do rapport. Pra mim, me parece muito que, tipo, se você tá descansado, se você tá bem, é mais fácil de você vender. Quando você tá bem pleno das suas faculdades mentais, não tá burnoutado, não tá cansado, é muito mais fácil de você realizar uma venda de uma forma muito menos, sem ter que ser agressivo, sem ter que ficar forçando o cliente a comprar, porque a tomada de decisão de compra se torna óbvia, porque você consegue gerar muito mais confiança. Então, queria discorrer sobre isso um pouquinho com vocês aqui hoje, beleza? Olha que dados interessantes aqui sobre burnout, tá? 90% dos vendedores B2B relatam burnout. Olha só que número bizarro, isso é da pesquisa da Gartner de 2022. 70% dos vendedores entrevistados pela Sales Health Alliance estão com dificuldade de saúde mental. Olha que maluquice. Eu vim pesquisar esses dados para esse vídeo e eles genuinamente me impressionaram, né? Porque a maioria das pessoas trabalhando com vendas estão passando por alguma dificuldade em relação à saúde mental. Já é um trabalho desafiador porque ele já envolve risco, né? Já envolve flutuações. Tem vezes que você vende bem, tem vezes que você vende mal, tem vezes que você se questiona sobre 250 mil coisas. Então, além disso, o contexto de vendas que a gente está inserido, né? O jeito que as pessoas lideram no contexto de vendas, o jeito que são estruturadas as metas no contexto de vendas, eles apertam muito o bendito do vendedor. Então, eu não estou querendo aqui dizer que tudo tem que ser diferente, tem que ser arco-íris, mas esse vídeo aqui é muito mais para a gente trazer uma reflexão e pensar, tipo, como é que a gente poderia estar fazendo diferente? Eu tenho algumas ideias aqui de coisas que poderiam estar sendo diferentes, né? Quais são as soluções que a gente pode trazer para o contexto comercial? De repente, se você tem uma empresa pequena, né? Lógico que empresas grandes fica cada vez mais complexo resolver esses problemas, mas quais são os caminhos que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema do esgotamento comercial, né? Estou dizendo para as pessoas não se esforçarem, o que mundo tem que ser de arco-íris e tal, mas como é que a gente consegue construir operações de vendas sustentáveis? Eu fiz um outro vídeo, que ele deve estar saindo aqui a qualquer momento também, que é uma operação comercial do Lucas Pertissati, a galera da The Dune School. Uma coisa que ele se preocupa muito é como é que eu torno essa operação comercial sustentável. Quer dizer, eu faço as pessoas ficarem aqui, quererem ficar aqui, quererem construir uma carreira aqui, né? E isso eu acho que é um negócio extremamente importante. Às vezes a gente fica, como no contexto de vendas, você tem um churn muito grande de vendedores, né? A galera trabalha um ano e meio aqui, outro e meio lá, e a gente pensa, esse cara vai sair mesmo, então não vamos dedicar para segurar ele, mas é muito caro quando um cara sai. Então, dito isso tudo, quais são as soluções que a gente tem? Tenho 3 soluções aqui que eu separei. As 2 primeiras são mais simples, mais aterradas na realidade, menos filosóficas. E a terceira, cara, eu acho que é uma forma de pensar que a gente tinha que mudar de modo geral quando a gente está falando de negócios. E se a gente conseguir fazer essa terceira, eu tenho certeza que o mundo vai ser um lugar melhor. Já vou compartilhar com vocês. Qual é a primeira solução que eu penso aqui, né? É recalibração de metas, né? Eu já vi em alguns contextos de empresas, você começando a ter equipes de vendas que não batem meta. Se uma equipe de venda fica acostumada a não bater meta, ela chega à conclusão que não é para bater meta mesmo. E a meta acaba sendo só mais um número ali que a galera entendeu como inalcançável. Então, o processo, eu sei que é um processo muito complexo de calibração de metas, né? Mas eu entendo que quanto mais calibradas estiverem as metas, mais fácil é de você ter um time sustentável, né? Da pessoa não estar se sentindo sempre atrasada o tempo inteiro. O que eu quero dizer com uma meta bem calibrada? É uma meta que é desafiadora sim, mas que é alcançável sim. Você não tem que se virar em 17 pessoas, não tem que varar à noite para bater a meta daquele mês. Então todo mês fica aquele desafio correndo atrás daquela maluquice toda. E lógico que metas desafiadoras têm que ser acompanhadas também de uma remuneração que compense o esforço e o desafio que você teve para conseguir bater aquelas metas. A segunda solução que eu separei aqui para esse problema, que é um problema complexo, é a ideia de melhores treinamentos comerciais, enablement, sales enablement, né? Um termo super chique em inglês. Mas com frequência, principalmente em empresas médias e pequenas, você tem uma estrutura de apoio comercial pequena, né? Quando você vai para empresas grandes e tal, você tende a ter uma área de treinamento comercial e etc, como já trabalhei em uma dessas no mercado financeiro. Mas quando você está em empresas médias ou pequenas, a estrutura de apoio comercial é muito pequena. Então, investir em treinamento comercial é um negócio extremamente importante. E aqui eu estou fazendo uma levantada para mim mesmo, para eu mesmo cortar aqui agora, porque eu tenho uma empresa de treinamento comercial. Se você tem uma empresa pequena ou média e quer tirar o teu comercial do improviso, você pode clicar nesse link aqui embaixo. Nossa, que careta essa chamada aqui. Mas é nóis.
Qual é o contexto? Vendas é uma ciência e é uma arte. E a depender de onde você esteja, pode ser que vendas seja visto 100% como uma arte, quer dizer, você tem que ter o talento ali para chegar e quebrar tudo, ou que seja visto 100% como uma ciência, quer dizer, você tem metodologia, tem que fazer A, depois B, depois C, A, depois B, depois C, A, depois B, depois C. E existe uma mistureba, né? Nem tudo é só metodologia, nem tudo é só arte. Eu tendo a pensar que empresa média e pequena, a grande tendência é venda de ser só arte. Vai lá e faz, dá teu jeito, dá teus pulos. Quando você tem 250 mil metodologias que você pode utilizar para transformar processos de vendas, especialmente processos de vendas complexas, vendas consultivas, em algo mais simples e objetivo, que fica um pouco menos solto na mão. Se você quer entender um pouco mais sobre essas metodologias de vendas, aqui no canal tem vídeo a rodo falando sobre elas. Beleza? Essa é a segunda grande solução que eu pensei. Mas tem uma terceira que vem de um livro do Simon Sinek, que para mim é a grande virada de chave em relação a como a gente tem que pensar em negócios. Simon Sinek é aquele cara que escreveu O Comece pelo Porquê, e ele é um dos meus autores favoritos. Ele escreveu um livro que, sinceramente, eu acho que mais pessoas deveriam ter lido, poucas pessoas ouviram falar desse livro, mas ele chama Jogo Infinito. E pega essa brisa, me acompanha. Se você chegou até aqui nesse vídeo, acompanha até o final, porque essa brisa do Jogo Infinito, ela é um pouco mais subjetiva, mas ela é de uma profundidade, de um poder, de uma mudança de paradigma que é meio bizarra. Vamos lá, qual é a parada do Jogo Infinito? O Simon Sinek pegou e foi estudar a teoria dos jogos para poder explicar um pouco sobre liderança e gestão de negócios. E o que ele entendeu lá quando ele fez essas grandes metáforas que ele estava pensando? Existem dois tipos de jogos que ele fala, o jogo finito e o jogo infinito. O que é cada um deles? Deixa eu definir para vocês. O jogo finito, ele é um jogo que tem regras definidas, que você sabe quem é que está jogando, ele tem começo, meio e fim, no final alguém vai ganhar. Exemplo, é uma partida de futebol, é um jogo de vôlei, é uma partida de tênis, isso tudo é jogo finito. Começa, acaba, você sabe que todo mundo está jogando, você sabe quais são as regras. Um jogo infinito, você tende a não saber todas as regras, você não sabe quem são todos os jogadores, ele não tem hora para acabar e o objetivo do jogo não é ganhar, o objetivo do jogo é não perder. É difícil você achar um jogo que se encaixe perfeitamente em todos esses detalhes, mas vou trazer alguns exemplos para você. Tem Banco Imobiliário, é um jogo praticamente infinito, né? Você não está lá para ganhar, você está lá para jogar, permanecer jogando mais tempo que os outros jogadores. War tem uma carinha mais de jogo infinito. Uma maratona, por mais que ela tenha um fim, ela tem uma carinha de jogo infinito, né? Não obrigatoriamente você está fazendo uma maratona para você ganhar, ser o melhor, mas você está fazendo aquela maratona para você permanecer jogando, né? O máximo de tempo possível. E aí, quando você pega esse paradigma, o que é que ele traz? Ele fala, não existe jogo bom e jogo ruim. Não existe nada de errado com o jogo finito, com a partida de futebol. Não existe nada de errado com o jogo infinito, o jogo do Banco Imobiliário. Ele fala que o que acaba acabando com a gente é quando a gente troca as bolas. É quando a gente pega o jogo finito e trata ele como jogo infinito, e pega o jogo infinito e trata ele como jogo finito. E o que a gente acaba fazendo nos negócios? O jogo dos negócios, ele é finito ou ele é infinito? Olha comigo, no jogo dos negócios, você não sabe quem são todos os jogadores. Não existe uma série de regras estipuladas que são iguais para todo mundo. Não existe uma regra dizendo você venceu, você perdeu. Cada um que traça quais são os capítulos que são mais importantes para cada um. E o jogo não acaba. Você quer permanecer jogando o máximo de tempo possível. Não existe um campeonato ali oficializado em que tá essa empresa que ganhou. Você é o melhor. Tem um cara que pode ser melhor na qualidade, tem outro que é melhor no preço. Tem uma empresa que fatura mais, tem outra empresa que fatura menos. Mas o importante é você permanecer jogando o jogo. Quando você traz isso para o contexto de vendas, como é que isso acontece, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma, o jogo dos negócios ele é infinito, mas ele tem vários joguinhos finitos. Só que a gente tem que sempre ter em mente o jogo infinito. Como é que você faz o negócio perdurar? A coisa ser sustentável, o teu time querer permanecer com você. Às vezes a gente pega e pensa naquele trimestre, aquele mês, e o negócio é bater aquele meta daquele mês, aquele mês, aquele mês, aquele mês, aquele mês. Acaba que todo mundo se esgota para bater aquela meta daquele mês, daqui a pouco o cara faz, não quero mais, sai, e aí você perdeu um cara que sabia jogar o jogo com você. E aí sua empresa vai ficando cada vez menos sustentável. Se a gente jogasse cada mês, cada trimestre, pensando que é um jogo infinito, que a gente vai ter que pensar infinitamente no longo prazo, as coisas iam mudar muito de figura. Um exemplo que o Simon traz, que é muito legal, posso deixar até esse vídeo linkado aqui, ele faz uma metáfora da seguinte, o que você prefere? Você prefere um time que corra para bater a meta do trimestre, bate a meta do trimestre, depois cai a performance no trimestre seguinte, as pessoas saem, as pessoas se desengajam, e aí vai chegando perto do final do próximo trimestre, as pessoas vão, corre, depois cai de novo. Ou você prefere um time que, pode ser que nem sempre eles batam a meta do trimestre, mas eles estão sempre melhorando, estão sempre engajados, estão sempre melhorando a qualidade de trabalho, estão sempre cada vez mais empolgados. É muito interessante porque a gente tem métricas e indicadores para ver se a gente bateu a meta ou não. Mas a gente não tem nem métricas nem indicadores para assim, ver como foi batida a meta. O que é que o time fez para bater aquela meta? Foi sustentável ou não? Então, esse aqui eu sei que é mais filosófico, mas se a gente começa a pensar no negócio com algo mais jogo infinito e menos jogo finito, a gente começa a ter
tá jogando pro longo prazo e pra sustentabilidade. E para você querer não só que aquele vendedor bata a tua meta no teu mês, mas você construir metas. O problema de recalibragem de metas não existe mais, porque você está construindo metas que já se encaixam com a ideia do cara ficar no longo prazo. Você está construindo processos que se encaixam com o cara ficar no longo prazo. Eu acho esse livro fenomenal. Vou deixar linkado aqui alguma palestra do Simon Sinek para você ver também. Se você quiser saber mais de vendas aqui, conversar mais sobre vendas, soft skills, comunicação, principalmente vendas aqui nesse vídeo desse canal, pode se inscrever. Vou deixar mais um vídeo aqui em que eu falei um pouquinho mais sobre a minha experiência de vendas em Nova York. Outro vídeo aqui em que eu devo estar falando sobre por que eu escolhi sair da minha empresa em Nova York, por mais que eu estivesse ganhando 30 mil reais. Beleza? Se inscreve aqui, deixa o teu like, deixa o teu curtir, deixa a tua brincadeira aqui dentro. E é nóis, vamos nessa. Um abraço.